estamos de volta com o Painel Agro. A produção de carne suína tem crescido principalmente para o mercado de exportação. Atualmente, o Brasil ocupa a quarta colocação no ranking internacional, atrás apenas da China, União Europeia e dos Estados Unidos. O panorama da suinocultura industrial é o tema de hoje da nossa entrevista nacional. A gente conversou com a médica veterinária e pesquisadora em suinocultura Morgana Paz, uma piauiense que foi buscar nos Estados Unidos não apenas uma oportunidade de trabalho, mas também conhecimento no mercado internacional de carne de porco. Acompanhe agora o nosso bate-papo. Então, gente, estamos recebendo aqui no programa, né, a doutora Morgana Paz, que é médica veterinária, como a gente disse, mestre em nutrição animal e está em visita em férias aqui no Piauí, mas, como a gente disse, mora nos Estados Unidos, né, onde lá ela gerencia uma granja. A gente vai hoje conhecer um pouco da história dela, mas também vai falar um pouco, dar algumas dicas, né, para os suinocultores brasileiros. O Brasil ainda não tem um sistema tão avançado, né, doutora, mas tem um grande rebanho. Obrigada, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Sim, é verdade, eu sou Morgana, veterinária formada pela Universidade Federal do Piauí, na turma de 2006, e fiz mestrado, mas não concluí, infelizmente, porque não fazia parte dos meus planos morar nos Estados Unidos de início. Eu estava fazendo meu mestrado em ciência animal quando surgiu a oportunidade de eu receber uma experiência lá, teoricamente de 6 meses, para ganhar experiência e voltar para aplicar no meu país. Quando eu decidi que aquilo era o que eu realmente queria, foi uma paixão que surgiu e eu mantive essa paixão e se tornou um amor incondicional que eu tenho pela suinocultura na parte de produção. Até então, na sua vida, você tinha experiência com suínos, seja até algum hábito como criança, ou então profissionalmente falando, ou na faculdade, enfim? Na faculdade, na universidade, a gente aprendeu a nutrição, mas não tinha tanto a nutrição e o manejo na parte da disciplina, mas de ver, de presenciar, e a grande produção, de ir para uma granja, a gente não teve essa experiência, não teve a oportunidade de viver isso. E sim, o conhecimento que eu tinha era mais na parte de nutrição animal, de monogástricos, que é onde entra os frangos e os suínos. E aí sim eu posso dizer que eu tinha experiência, mas quando eu cheguei lá, que vi o sistema de produção, a grandeza, a qualidade dos animais e os retornos financeiros que poderiam trazer e trouxeram, e que eu vejo a capacidade desse negócio de crescer, eu vi um lado que eu não conhecia e me apaixonei cegamente com a suinocultura de produção. Eu queria que você começasse um pouco contando como começou a sua história nessa experiência profissional nos Estados Unidos, né? Você já trabalhou em vários estados, até chegar nesse hoje no Kansas, né? No estado do Kansas, onde você gerencia a granja, né? Mas vamos começar lá de trás, quando você começou, salvo engano, lá no Colorado, foi isso? Isso, foi no Colorado. Esse é um dos maiores objetivos que eu fiz essas palestras aqui em Teresina, porque eu lembro de todos os anseios, todos as desejos que você tem como estudante, o que é que eu vou fazer, ou dúvidas, e eu queria mostrar para os alunos, e mostrei para os alunos, que existe todo um mundo por fora, existe muito mais oportunidades, que não fechem, às vezes, os seus desejos, suas ambições, que pense grande e que se abram para novas ideias, que eu não conhecia esse mundo e quando eu me deixei abrir, me deixei conhecer, fui encontrar a felicidade que hoje eu vivo. Então, é um dos principais objetivos, eu gosto de contar o trajeto que eu tive para servir de inspiração para os alunos e os criadores também que precisam ou que querem ter mais ambição para crescer no seu negócio. Como eu falei, já estava numa carreira acadêmica e minha pretensão era essa, seguir como professora e pesquisadora, CNPq, e continuar nessa área acadêmica. Mas quando eu cheguei lá, que vi que a mão de obra qualificada na área de produção, e que foi em 2008, no Colorado, cheguei lá como, que eu costumo dizer, peão, como mão de obra, eu fazia o que era mandada, não tomava decisões no primeiro ano,
era só mesmo aprendendo, observando, vendo a grandeza daquilo. E passei um ano nessa parte de training, que é como se fosse um estágio lá no Colorado, para a empresa chamada Seaboard. E foi uma empresa que me apoiou muito, muito moralmente, tive amigos, e fiquei lá por 3 anos. Consegui, eu volto a dizer, inicialmente era só 6 meses, é só para pegar uma experiência e voltar para terminar o mestrado, mas não, fiquei um ano, consegui renovar o visto por um ano mais, que na época era o visto J1, que é para tipo estudante, porque como eu era estudante de mestrado, então esse era para você pode trabalhar, mas você intercâmbia conhecimentos. Eu levo meu conhecimento e trago conhecimento de um país para aplicar no meu país. E esse era o objetivo inicial. Consegui outro ano o visto, então fiquei 3 anos lá nessa empresa quando as possibilidades se acabaram. As possibilidades de visto de estudante se acabaram, porque, volto a dizer, o visto é para você intercambiar conhecimentos. Eu aprendi, era para eu voltar para cá e aplicar a teoria ou a experiência que eu vivi lá. Vim, cheguei aqui e não consegui aplicar minha experiência. Não tinha campo para minha experiência no campo de produção suína, não tinha. Por que não tinha? Porque o sistema de produção é mais avançado. Não conseguia. Geralmente, os pequenos produtores, eles mesmos gerenciam, eles mesmos produzem, ele mesmo faz seu insumo, ele mesmo faz seu manejo. Então, por que me contratar num sistema de pequenos criadores? Porque quando eu falo pequeno e grande, eu estou falando de uma granja que tem 5.000, 10.000 matrizes. Uma granja de 5.000 matrizes precisa de alguém para gerenciar e, no mínimo, 15, 20 funcionários para você fazer aquele sistema de grande produção. E quando eu falei aqui, quando eu disse que não consegui me encaixar, porque eu não consegui aplicar o meu conhecimento lá para as empresas que eu estava exposta, no Norte e Nordeste. Tentei ir para o Sul do Brasil, aplicar meu conhecimento, tentei ficar no meu país por muito tempo, mas eu não achei portas abertas nesse então, em 2010. Não consegui portas abertas, então comecei a me abrir para o mundo. E fui buscar para Nova Zelândia, fui buscar para a Austrália. Eu queria já abrir mais a mente ainda, quando uma empresa chamada Smithfield, uma delas que eu escrevi o e-mail, uma delas me respondeu e marcou a entrevista via Zoom, não, na época foi via Skype, para saber se eu era apta para o que eles queriam. E passei na entrevista e foi todos os trâmites, e essa empresa foi a que eu considero a que mais me apoiou, e aconselho muitos a que, se querem seguir o mesmo caminho que eu, nessa área, aplicar para lá, né? Buscar essa empresa para conversar. Na Carolina do Norte, é isso? Isso, aí foi quando eles me contrataram e eu fui para Carolina do Norte em 2013. Fui para Carolina do Norte em 2013 e lá trabalhei também por 3 anos na Smithfield, uma escola maravilhosa, te respeita, te ensina tudo o que você precisa saber do sistema de produção. Quais são as funções lá? Lá na Smithfield eu já comecei como trainee, mas já com salário e já fui escalando na parte de gerenciamento. Eles não te dão a primeira posição já no topo. A cada 6 meses você pode ir escalando. Cada 6 meses você diz, ok, agora eu quero ser gerente de uma área. E você faz vários testes, você passa. E essa foi a minha escala. Gerente da uma área de maternidade, gerente da área de gestação, gerente da área de produção, até quando, nesse tramo, fui convidada por outra empresa que chama a CVS, que é uma grande emergente na parte de multiplicadores, que é quando eles multiplicam as matrizes para vender para outras empresas. É um negócio maravilhoso. Fui recrutada por eles e aí sim eu gerenciei uma granja núcleo, que eles chamam de granja matriz. Então, uma granja que eu considero de 7, 8 mil matrizes, e aí foi onde eu realmente peguei a experiência de gerenciamento. Eu tinha 25 empregados, funcionários sobre minha supervisão, e agora é o que a minha função atual está numa granja comercial, que a diferença do comercial para a multiplicadora, que na comercial você só você cresce leitãozinhos para o abate. Para o abate. Para o abate, comercial. Então, eu já tenho uma experiência na comercial e na genética, na multiplicadora.
E aí agora é mais relaxado, mais comum, mais tranquilo, uma granja menor, uma granja só de 2.000 cabeças. E o que eu considero um crescimento, onde você cresce profissionalmente e decide onde você quer trabalhar, onde você está bem. E é no Kansas. Falando um pouco da sua história, agora a gente vai querer explorar um pouco de conhecimento, de informação para quem nos assiste. Uhum. Eu queria que você fizesse assim, uma avaliação da diferença hoje. Por exemplo, o Brasil ele é o quarto maior produtor do mundo, né, de carne suína. Inclusive, perde para os Estados Unidos, né? O primeiro é a China, como a gente sabe, né? E aí disputa ali com a União Europeia. Somos o quarto maior produtor, mas a gente vê, como você falou, essa diferença grande no sistema de produção, né, na forma como o Brasil produz ainda. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né, sobre essa diferença de modelos, digamos assim, dos Estados Unidos para o Brasil. Eu acho que aqui, como eu falei, não é chegada a visitar empresas aqui brasileiras. O que eu observo digitalmente é que no Sul já está bem comparado já com o sistema americano. Talvez não na quantidade de matrizes, mas no sistema de produção, sim. Seja pela temperatura, seja pelo apoio governamental, não sei as razões, mas se vê que no Sul já vê algumas granjas de grande porte. Inclusive, no sul da Bahia, tem uma amizade minha que já fez um estilo... Ele é americano, na verdade. Ele apenas instalou uma granja aqui no sul da Bahia, em Luiz Eduardo. E o que eu vejo de diferença é o pensamento de que não tratar a suinocultura ou um sistema de produção como uma fábrica. Sei que estamos falando de animais, sei que estamos falando de seres humanos, bem-estar animal e de tudo, mas no final das contas é um negócio. É um negócio que tem que ter regras, sistema de produção, cadeia e que tem que gerar lucros. Então, você sempre tem que diminuir os lucros e aumentar a produção. Por mais que você não veja como mercadoria, a carne é um produto. Então, você tem que sempre maximizar a produção e investir. Para você crescer uma empresa, você tem que investir. Investir na qualidade dos equipamentos, investir na capacitação dos profissionais, investir nos profissionais que você contratar, seja moralmente, ou seja financeiramente, ou os dois juntos de preferência. Mas eu acho que falta pensar na suinocultura como uma fábrica do que você quer produzir e investir na qualidade disso, melhores equipamentos. Ok, por que eu vou mandar um funcionário dar a mão para 200 porcas se eu posso instalar um sistema mecânico para isso? Um controle que você pode fazer. Vai me custar tanto. Vale a pena, você vai ter o retorno da qualidade do trabalho, você vai ter o tempo que é mais eficiente. As porcas vão ser mais bem atendidas. Então, tudo tem retorno, mas eu acho que falta o pensamento de negócio. Se é que eu me explico bem, falta entender que uma granja no estilo americano de sistema de produção é bem estruturada tecnologicamente e capacitação dos funcionários com um conjunto. Claro, e a qualidade do seu produto. Sem qualidade de produto, seu negócio não vai para frente. Você falou da experiência em relação aí à seleção genética, ao melhoramento genético, né? Fala para a gente como é que você avalia essa situação em melhoramento genético na suinocultura brasileira, né? Você vê ainda devagar, né? E de que forma isso pode ser acelerado? O mercado já exige isso, o mercado internacional? Sim. O mercado internacional já existe, já começou no Brasil. Aqui tem uma empresa que já está associada com a empresa canadense. Já estão aplicando no Brasil a genética canadense. E eu já vi que está vendo também da Inglaterra, que são a genética hoje em dia, por exemplo, quem gosta de suinocultura sabe, vamos falar de raça Duroc, Landrace, Large White. Já quase não se trabalha já com uma genética só. Eles já fazem, se a Landrace é melhor para a maternidade, se a outra é melhor para a carne, ele já faz uma mistura e faz uma raça, e essa raça é o seu produto daquela empresa. Então, tem várias empresas como a PIC, tem a IPO, tem várias empresas que trabalham com isso. Elas provam que o produto dela, a raça dela é melhor. Se um porquinho, normalmente, um pé duro, dá 12 porquinhos, 11 porquinhos,
Uma da PIC, por exemplo, tem capacidade para dar 25 porquinhos. Então, mas eu vou ter que pagar aquela genética. Para eu ter aquela genética, eu vou ter que pagar. Mas aí o retorno vem, porque em vez de você criar 10, 11 porquinhos, você pode criar até 20, 18 porquinhos por camada. No ano passado, né, os dados da Associação Brasileira de Proteína Animal mostram que o Brasil produziu, no ano passado, 4,7 milhões de toneladas, né, de carne de porco. 75% desse total é para o consumo interno, né? E aí nós temos aí 24,19% para o mercado internacional. Qual é o contexto sanitário do Brasil, né, para essa exportação, né? Você avalia hoje, como é que você avalia a situação atual do Brasil em relação à sanitariedade? Dentro da parte de rastreamento de sanidade, eu preciso me aprofundar mais, mas num contexto geral. O Brasil, infelizmente, não é tão confiável quanto a seriedade da documentação. Então, sempre existe uma instabilidade. Será que é verdade? Será que não? Será que sim? Então, eu sei, até onde eu sei, a maioria vai tudo para a China e e eles aceitam porque tem muita necessidade. A exportação, por exemplo, daqui para os Estados Unidos, tanto é que os Estados Unidos produz mais para exportar do que para consumir. Então, vai tudo para o México, porque é o mercado mais próximo. Mas a única doença que eu acho que está agora na instabilidade é a gripe africana, que está bem assustado o mercado. Os Estados Unidos está tenso, com medo de que pode entrar por qualquer fronteira. A sorte é que o Brasil tem vários outros países até chegar nos Estados Unidos. Então, acho que por essa diferença de barreira fronteira, tem toda a América Central ainda para chegar lá, o Brasil não é muito mencionado por lá. Porque, por exemplo, México e Estados Unidos é uma fronteira que você pode ir caminhando, você pode ir de carro, você pode ir de ônibus, e aí é onde as doenças entram. Tem fronteira, não tem, é bem fácil você cruzar uma doença de um país para outro. Então, eles têm muito medo dos países que estão ao redor. Estou falando dos Estados Unidos somente, que é o que eu ouço, que eu vejo, que eu trabalho. O Brasil, eles não têm tanta preocupação, porque se saiu, foi muito bem inspecionado. Eu queria que você falasse um pouco o que tem assim, de avançado hoje em relação à nutrição animal de suínos nos Estados Unidos, né? Para esse animal que é selecionado, né? Mas para a terminação desse animal, para o abate. Então, existe também bastante investimento nisso em empresas que trabalham só em formulação de ração, e principalmente com o preço do grão, porque sabemos que quase 80% do custo do preço do leitão é pelo alimento. É somente o alimento. Então, você tem que se preocupar com aquilo. Eles investem bastante em pesquisa com as universidades, investem bastante com os produtores. Muitos deles, eles mesmos plantam, eles mesmos usam o grão, eles mesmos fazem a ração para diminuir o custo. Então, quase sempre é um sistema já integrado. Por isso que eu disse que a empresa lá no estilo americano é uma fábrica de um produto, mas que tudo eles conseguem controlar na maioria das vezes, para diminuir os custos. Eu compro milho de mim mesma, eu mesma produzo, aí contrato alguém para fazer a fórmula, porque não só um especialista pode fazer, e aí tudo vai ser baseado em qual o grão que está disponível mais barato no mercado naquele momento. E sempre eu, como gerente, recebo: olha, Morgana, a gente vai diminuir a quantidade de milho, que o milho subiu absurdamente o preço, a gente vai botar um pouquinho de sorgo, a gente vai aumentar para o trigo. Teve uma época que a gente teve que usar trigo no lugar do milho, que é uma coisa bem difícil para nós brasileiros, sendo que o trigo é de alimentação humana mais forte, então foi bem complicado, mas conseguimos diminuir o custo até em 30% do preço da ração naquele instante. As porcas do começo não gostaram, mas a gente teve que fazer, aumentando a quantidade de comida diária, mas a qualidade. Então, sempre vai dependendo do mercado e, claro, sempre visando a qualidade do produto e sabendo que é um negócio, minimizando os custos o máximo possível. Com essa visão ampla, mais global, digamos assim, né, já que os Estados Unidos exportam muito e você trabalha em uma granja americana, queria que você deixasse aqui uma mensagem, ou explicasse por que vale a pena para o produtor brasileiro investir na carne suína, no melhoramento dessa carne, na produtividade. Eu não tenho dúvida
que pensar na suinocultura como uma fábrica, não tenho dúvida nenhuma, mas se você investir seu tempo, seu dinheiro, e eu vou botar minha palavrinha, o amor naquilo que você está fazendo, naquilo que você está produzindo, ele vai te dar resultado. Até porque os retornos vêm, uma porca pode parir até 2,5 vezes ao ano, uma porca que é boa geneticamente, ela pode te parir 2,5 se você fizer um manejo bem de sua granja, você ter 2,5 gestações por ano em uma porca, e se cada uma te der 12 porquinhos de destete, de desmame, só aí já pode vender 30 porquinhos por uma porca por ano. É muito, é altamente rentável se você confiar no sistema e confiar ou você cuida do seu negócio ou confia em alguém para cuidar. E entender que aquilo todo, uma parte depende da outra, depende da outra, depende da outra. Ah, eu vou botar qualquer milho para poder minha porca dar 25, ela não vai dar. Pense na ração, pense na qualidade da água, pense no conforto térmico, pense na qualidade dos funcionários que você vai ter, ou se você não quer funcionário, pense na qualidade de trabalho que você vai dar, tempo e qualidade. Elas querem carinho, elas querem assistência. Se você der tudo que ela precisar, ela vai te dar o retorno. A porquinha te dá um retorno. Ela pode te parir 30 porquinhos por ano, se ela for capaz, né? Tem que ter também a qualidade genética, como você falou. Então, vale a pena investir se você confiar e acreditar e dar seu amor para aquele negócio. Eu acho que isso funciona não só para a suinocultura, como para qualquer negócio que você queira fazer. Doar seu tempo, dinheiro e amor. Olha só, doutor, foi muito interessante essa conversa, né? Trouxe bem assim, de uma forma mais detalhada essa visão para a gente, né? Uma visão, inclusive, de futuro, né? Porque eu acho que a gente caminha para isso, né? O Brasil tem esse potencial e caminha para isso. Foi muito bom conversar e foi muito bom saber que temos uma piauiense se destacando, né? E que tem esse interesse de tocar informações, de passar mesmo e de incentivar, né? Isso. Não apenas os suinocultores, mas também profissionais do ramo. E não desistir, não pensar que, porque aqui não podemos ter uma porca de 400 libras, de 500 libras, que seria mais ou menos 200, 300 quilos, que a genética cresce rápido. Sim, se pode. Hoje em dia tem muitas outras coisas que você pode fazer. Piauí é muito quente, não vamos a poder. Pode, porque lá, por exemplo, onde eu moro, faz 100 graus. Agora está 42 graus Celsius lá. Mas existe são 3 meses de extremo calor, 3 meses de extremo frio e 6 meses voláteis, noites frias, dias quentes. Ou seja, dá para controlar se você investir na tecnologia. Esse poderia ser um assunto que eu adoro discutir, que é a ventilação, mas é muito investimento? Mas eu volto a dizer, a porquinha te vai dar o resultado dela se você tratar ela bem. Tá com calor? Bote um frio. Tá com frio? Bote calor. E ela vai só fazer o que ela é capaz. Se ela é capaz de te dar 25 porquinhos, ela te vai dar. Ela vai te dar esses porquinhos. Então, não pensar que o Piauí não pode. Pode. É quente, mas pode. Existem vários sistemas de resfriamento. Vários. O mais atual que é o CELS, que é as células de... Umas células de papel, eu tenho foto para mostrar que eu mostrei nas palestras, mostrei as fotos nas palestras, que é um sistema mais atual de resfriamento que consegue baixar até 20 graus Fahrenheit dentro de uma granja. Então, é uma coisa maravilhosa. O investimento se você cuidar bem, pode ser único a cada 10 anos, se você tratar. E as porcas te respondem. Então, eu acho que não se limitar, não pensar, não se acomodar e não se limitar. Outra sugestão que eu daria para o pequeno produtor não desistir, não se limitar e buscar informação e conhecimento, né? É isso mesmo. Muito obrigada, tá bom, Morgana? Eu espero que a gente converse aí, tenhamos outras oportunidades, tá bem? Tá, um prazer conhecê-la. Parabéns pela sua história. Um grande abraço.